Uma pessoa que ganha um prêmio Jabuti, vira o quê? Vira Um jabuti? um jabuti. Meus filhos brincam. Agora minha mãe é um jabuti. Gente, hoje eu tô aqui com a Emília. Já já ela se apresenta, mas eu quero contar para vocês sobre o que nós vamos falar. As questões, né, que nos atravessam hoje em dia com relação à exposição de tela e à infância e tudo mais. E vamos conversar. Eu vou falar no lugar de mãe e no lugar de uma ativista da infância, mais do que como escritora, mais como empresária nesse primeiro momento. Eu me preocupo muito com a exposição das telas pela falta de conexão das famílias. O quanto as telas desconectam as famílias desse cuidado, dessa presença, né, dessa alegria de viver com uma criança. Quanto muitas vezes, o que mais me preocupa não são nem as telas das crianças, mas muitas telas dos adultos. Porque eu sinto que as crianças, elas vão para as telas muito como, né, elas imitam os adultos, né? Então, a gente vive nas telas. O tempo todo a gente está no celular, o tempo todo a gente está no computador, o tempo todo a gente está na televisão. E qual é o tempo de qualidade, né? Qual a disponibilidade que a gente está tendo para aquela criança? Então, quando a gente perde esse fio, aí a criança também já está apegada à tela. Então, eu me preocupo muito nesse sentido, da gente ir se distanciando dessa alegria do vínculo que se forma na infância. Para você que está aqui, caiu de paraquedas, esse é o primeiro vídeo do Contrafluxo que você está assistindo. Ó, tem outros vídeos aqui onde a gente fala sobre outros assuntos, desenvolvimento infantil, outras áreas da vida também, muitas outras áreas, mas em todas as nossas conversas elas desagam em saúde mental. Você sabe o que é o Contrafluxo? Não sei se eu sei. Tô com medo de não saber. O podcast eu sei. Mas Deixa eu lhe contar o que é o Me conta, Contrafluxo. por Algumas pessoas já disseram que foi dar um Google o que era Contrafluxo e não acha essa palavra no Google, né? O Contrafluxo não é nem o fluxo, nem o contrafluxo, no singular, e nem o caminho do meio. E aí, talvez, você se pergunte o que as pessoas normalmente me perguntam. que é, O que então? é, então? É autenticidade. olha, É o nosso próprio caminho, né? É interessantíssimo. onde a gente encontra o nosso próprio fluxo através dos pontos de questionamentos, né? E esses pontos de questionamento eu coloco aqui como contras, né? Contras. Eu gosto muito dessa ideia e gosto muito de pensar também o quanto a infância interfere e traz a nossa autenticidade, né? Quanto a conexão com a brincadeira, a conexão com as histórias que muitas vezes a gente começa ali a escutar e viver na infância, quanto isso traz a nossa autenticidade. Quanto muitas vezes voltar ao contrafluxos é voltar um pouco a se entender, né? Nesse lugar de início, mas também de construção que a gente vai atravessando, né? Durante a vida inteira. E pensar na tecnologia vindo nisso, tudo muito novo para a nossa geração, né? Para a geração de pais, para a geração de professores, para as crianças. Eu começo a perceber, dentro dessa novidade que existe aí no nosso mundo hoje em dia com relação à grande exposição na tela, sobretudo exposição de tela inteligente, né? Sim. Porque hoje em dia, na era de inteligência artificial, tem telas que não são inteligentes e tem telas que são inteligentes. Já é possível ver que as crianças que estão começando agora, elas acham que todas elas podem interagir. Quando você vê essa nova geração chegando assim, o que você sente? Você acha que é uma geração que vai estar mais propícia a doenças, né? Ou não? Nós estamos simplesmente evoluindo. Fabiana, acho que você trouxe uma coisa muito interessante, assim. É que a gente tem a tela, na verdade, né? A tecnologia já faz parte da nossa vida, né? Há muitos anos, mas as revoluções são muito rápidas, muito constantes. Então, agora a gente está, por exemplo, frente a frente com a inteligência artificial no nosso dia a dia, né? As crianças já consideram muitas vezes a Alexa parte da família, né? Já participa ali no dia a dia. A criança já tem curiosidade para entender como é que funciona, né? Um chat GPT, por exemplo. Mas eu acho assim, eu não tenho a resposta. Eu acho que vai depender muito de como a gente vai lidar com isso. E a gente compreender também a serviço de quê e a serviço de quem essa tecnologia está entrando nas nossas vidas de forma tão profunda. Porque, como adulta, eu percebo que faz parte do meu cotidiano. O celular faz parte do meu cotidiano. As ferramentas que ali estão e também essa conexão que ela propicia com outras pessoas. E para as crianças também. Então, acho que a gente precisa ter uma visão muito crítica e conversar isso com as crianças. Desde cedo. Meus filhos já não são tão pequenininhos, mas têm 9 e 10 anos. E a gente conversa com muita franqueza com eles. Olha, não pode assistir shorts, porque shorts... Nem o filho da pessoa que inventou os shorts do YouTube, ele deixa assistir. Porque Ah, assim, não sabia disso, não.
essa informação pode não ser completamente correta. Então, não vamos vincular ela como algo, como uma verdade. Mas, assim, o que todo mundo, né, diz por aí é que os filhos lá do Vale do Silício estão indo para a escola Waldorf. Né, que o dono do TikTok, ele deixa bem claro, né, que, né, os empresários lá, a turma do TikTok, deixa bem claro que não é para pessoa com menos de 13 anos aquela plataforma. Inclusive, tentam criar até algumas formas de trazer conteúdos menos danosos, digamos assim, se tiver uma criança menor. Então, assim, por exemplo, meu filho, ele tem um tablet, ele tem um e-mail e ele tem o Family Link, que a gente controla tudo, assim. Porque ele tem 10 anos. Quando ele estiver mais velho, ele vai precisar saber controlar, vai precisar saber se regular. Mas quando é pequeno, a gente precisa mostrar. Então, quando eles falam, eu falo, olha, Shorts é muito legal. Mas você já percebeu que você fica horas ali passando e você nem sabe o que você está assistindo mais? São vídeos muito curtos. Vídeos que te dão ali uma adrenalina, uma dopamina. Você fica ali alegre, feliz, mas daqui a pouco você já está irritado. Daqui a pouco você já está, enfim, querendo assistir mais, mas sem estar assistindo. Você está ali quase que... Eu tenho um livro chamado Zumbinet, que eu brinco que as crianças, quando usam muito, né, o videogame, elas às vezes ficam no Zumbinet. Expandindo para todas as telas, digamos assim. Muitas vezes você fica ali assistindo, você nem sabe mais o que você está vendo. É tanta informação que vem, tão rápida, né? Que eu acho que a grande questão é a gente aprender e a gente ensinar as crianças a usar a tecnologia com sabedoria, sabendo que existe também um grande... Nem sei como dizer isso, mas assim, é algo, às vezes, maior do que a gente. Então, não é só a mãe e o pai que tem que controlar isso. Tem uma questão toda aí de política pública, de entender, né, essas ferramentas na vida, no cotidiano, na educação, né? E tem cidades que já estão cogitando fazer material escolar usando inteligência artificial. Então, assim, será que esse é o caminho? Ou será que né, quem vai ser o ser humano que vai cuidar disso também? Ou será que a gente vai delegar, né, para essa ferramenta? Então, assim, são muitas nuances, são muitas coisas, mas o que eu sinto, e como mãe, como pessoa que vivencia muito a infância, que é que o antídoto, digamos assim, está muito em a gente conseguir se reconectar à natureza, conseguir se reconectar à vivência de família, se conseguir se reconectar aos desafios que a gente atravessa, porque muitas vezes a criança está ali, ela gosta do jogo porque ela sabe o que vai acontecer ali, né? Tem mais ou menos uma dinâmica do que vai vir. Tem as surpresas, claro, tem os desafios, mas assim, é diferente você jogar bola e você jogar um jogo de videogame, porque você pode ter um coleguinha que não vai reagir da forma que você, né, que você sabe que tem uma programação ali, mesmo que seja, né, que você não saiba isso conscientemente, mas a criança entende logo, ó, tem uma dinâmica aqui, tem uma forma de jogar esse jogo. E na vida a gente precisa aprender essa forma de jogar a vida real também. A vida real não, porque o digital também é real hoje em dia, né? Mas em como jogar, né, como fazer parte desse jogo, em todas as instâncias. Então, acho que o equilíbrio, na verdade, vem a ser, né, a palavra-chave, assim. Como a gente encontra equilíbrio. Mas não é fácil. Eu digo porque meu filho fala, minha mãe, você tem cabeça quadrada. Então, não estou aqui dando licença de morar em ninguém, porque eu também estou aprendendo. Deve ser bem desafiador. Você me falou que tem 2 filhos. Sim, tem Gael e Malu. 2 filhos humanos. 2 filhos humanos. E quantos filhos impressos, assim, não em quantidade, né? Mas quantos livros você... São 23 títulos. 23 títulos? 23 títulos, sim. Publico desde 2016, nesse período escrevi todos esses livros. Vários deles falam sobre essa relação de tecnologia e infância. A Menina da Cabeça Quadrada, falando da importância do brincar, né, de desligar as telas e fazer brincadeiras redondas. Entendi. O Zumbinet, que fala mais sobre o jogo e fala sobre a importância da gente aprender inteligência computacional, a criança aprender, entender que ali é um sistema, entender a linguagem também, né, do computador, da tecnologia. E tem um que é a Mini Fashionista, que fala sobre as crianças que querem ir para as redes sociais, né, como youtubers e tudo mais. Então, assim, foi um livro que eu fiz, de certa forma, para poder... a mãe, às vezes, vai achar, minha filha é mini fashionista, adoro isso daqui. É meio que uma cartilha, assim, de ajudar a mãe a saber quais são os riscos, como proteger a criança na internet. E, ao mesmo tempo, é uma aventura, assim, as meninas adoram, as crianças adoram, os meninos também. Você trouxe 2 aqui, né? Eu trouxe 2 aqui. Esse é a Menina da Cabeça Quadrada. A Menina da Cabeça Quadrada. Isso. Esse foi o meu primeiro livro. Sim. E até hoje é o meu best-seller, é o que mais vende, é o que é mais adotado em escola, é, assim, o queridinho de muitas professoras e de muitas famílias. E acho que porque ele traz esse tema da tecnologia na infância, a importância do equilíbrio. Muito bom. E o Chorar Como Chover eu trouxe porque ele é o lançamento. Tá lançando agora, né? Isso, que é um livro que fala sobre sentimentos, sobre emoções. Muito bom. Ele tá bem bonito. Tá muito bonito mesmo. Eu fui lá no seu lançamento. Sim, fiquei muito feliz. Eu fiquei bem emocionado lá, vendo
aquelas crianças e vocês interagindo ali. Nossa, aquele dia eu fiquei muito feliz também, porque você ter aquela quantidade de crianças numa livraria, com suas famílias, saindo com seu livrinho na mão, querendo falar com o escritor. Eu acredito muito, assim, sabe? No poder também do livro conectar crianças e adultos, porque a gente lê junto com a criança, né? A gente lê a história para a criança, com a criança, e muitas vezes é uma forma da gente ter um tempo de qualidade com a criança, assim. Eu acho que é um dos momentos que conecta mesmo. Mas me conte um pouco mais sobre esse livro aqui das emoções. Chorar é como chover, ele é uma parceria com o Lincoln Marinho, que é um ilustrador baiano também, maravilhoso. E ele traz essas cores, né, mais sóbrias, ele traz esse preto, esse branco, essas nuvens, esse cinza, essa coisa mais nublada. E ele conta a história de uma menina que vai encontrar um peixe na praia, e ela vai se encantar com aquele peixe, e ela vai levar o peixe para casa. E ela vai colocar o peixe no aquário. E depois ela vai viver a vida dela de menina. Então, ela gosta de nadar, ela vai para o campeonato de natação, ela ganha uma medalha de peixe, volta para casa e ela já nem lembra do peixe. O peixe está lá no aquário e ela, que gosta da liberdade, que gosta de nadar, não percebe, né, o que ela causou ao peixinho. Daí ela sonha, ela dorme lendo um livro sobre o mar e ela sonha. E nesse sonho ela percebe o peixe, algo ali desperta para ela. E daí quando ela acorda, que ela vê o peixe no aquário, que ela se conecta com esse peixe, que ela percebe, ela sente que chorar é como chover. Ela sente uma emoção nova que sobe ali para os olhos e ela sente que precisa fazer algo com isso. Então ela vai levar, a gente acompanha o percurso dela de devolver esse peixe para o mar, de devolver esse peixe para a praia, né, para poder ele ficar livre, devolver esse peixe para a liberdade. Então fala um pouco disso. E muitas vezes a gente acha que a infância só tem sentimentos alegres, fofinhos, coloridos, bonitos, mas a infância é bem complexa. Então, eu quis trazer um livro que desafiasse um pouco essa ideia do coloridão da infância, para trazer que, olha, na infância a gente vive muitas questões, muitos dilemas. Então, ela, por exemplo, está aí passando por um misto de remorso, um misto de culpa, com um misto também de indecisão, porque ela também não quer deixar o peixe ir, ela queria que o peixe ficasse, mas ela percebe é emocionante aquela parte do livro, quando ela... Enfim, pode dar spoiler aqui? Pode, com certeza, adoro spoiler. Quando ela deixa o peixe, né? Sim. Que aí cai a primeira gota. A primeira gota cai. Aqui, a gente não sabe se é cai, né? a primeira Deixa eu ver se eu consigo gota. mostrar aqui para vocês. Aqui, essa parte do livro aqui. A gente não sabe se a gota é a gota da chuva ou se a gota é a lágrima dela. Tá ali no rostinho dela, mas logo depois ela dança na chuva. Então tem essa abertura também, né? Para esse sentimento também de realização, de alegria, de tranquilidade, assim, com a decisão que ela tomou. E aí depois ela vai brincar nas poças d'água também, que a chuva traz, né? Quando a gente chove, quando a gente chora, a gente também consegue, às vezes, né, recomeçar. Tem um quadro aqui no Contrafluxo, que ele foi recém-inventado, então eu não tive oportunidade ainda de combinar com você, mas vai aí na surpresa mesmo. É onde o convidado faz uma pergunta. O convidado faz uma pergunta. Isso. Não necessariamente para mim. Certo. Para as pessoas que estão aí ouvindo, assistindo a gente. E a pergunta ela não precisa ter resposta. Certo. A pergunta que gere algum tipo de questionamento interno. Que pergunta você faria, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. E aí você pode fazer aqui para essa câmera. Nossa, assim, né? Tipo, você faça uma pergunta. Eu acho que eu tenho uma pergunta, assim. Acho que eu tenho uma pergunta sobre esse tema, que é: qual foi a última vez que você brincou com a sua criança de verdade? Que você estava, de fato, ali presente para aquela criança? É uma pergunta, assim, muito prática, mas que eu quero que as pessoas pensem sobre isso mesmo. Porque muitas vezes a gente está com os nossos filhos, a gente está com as crianças, mas a gente não está presente. Então, qual foi a última vez que você, de fato, assim, parou, olhou no olho da sua criança, esteve presente com ela, conectado a ela? E a gente pode até também expandir essa pergunta e não pensar só numa outra criança, mas na nossa própria criança, né? Na nosso próprio ser de infância, que eu acho que habita a gente também. E como a gente brinca com ele, né? Eu, por exemplo, brinco com a minha criança, digamos assim, quando eu escrevo. Quando eu conto história para as crianças. Eu realmente me sinto conectada a algo, assim, que é o Contrafluxos. Eu acho que ali eu encontro a autenticidade, assim. Eu me sinto feliz de um jeito, assim, que eu não sei nem dizer. Que eu nem consigo pensar, né? Né? Tipo o Gilberto Gil, né? Quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer viver. Então, qual foi a última vez que você viveu? Verdade. E aí, repito, não é só para os pais, para os tutores, são para todo mundo que está aqui nos ouvindo. E tem uma criança próxima a você. Emília, muito obrigado. Eu que agradeço, Fabio. Aqui pela sua
sua presença. Foi fantástico ter você muito obrigada. aqui. Como é que faz para te encontrar? Eu estou no Instagram, @mãequelê. Eu sempre falo com as crianças assim que é mais fácil. Mãe que lê. Mãe que lê. A mãe que lê os livros com as crianças. Então, eu estou no Instagram Mãe que Lê. Tem o site da minha editora também, onde podem ser encontrados os livros, que é meutibi.com.br. Mas lá no Mãe que Lê, você encontra todos os links direitinho para a gente continuar essa conversa. Aqui embaixo também nas descrições vai ter aí as informações sobre Emília, tá bom? E vou deixar aqui um convite para você comentar, compartilhar, curtir. Né? Vai ser muito importante saber o que é que as pessoas estão pensando para a gente gerar aqui outros episódios que possam contribuir melhor pela sociedade. E para você que me conhece pessoalmente, você que é da minha família, meu amigo, e você também que é da família, do amigo de Emília, você tem a obrigação de interagir com esse vídeo. Pronto. Mandar no grupo de WhatsApp da família. Do WhatsApp da família. Porque se esse vídeo tiver interações, o algoritmo vai entender que é um vídeo importante e vai entregar para outras pessoas. Emília. Muito obrigada. Que bom, Foi um prazer. que bom, Muitíssimo obrigada.